Bom dia, amados irmãos. Continuando o maná no livro de 1 João, capítulo 2, nós vamos ver hoje do versículo 1 até o versículo 5. Meus filhinhos, esta coisa vos escrevo para que não pequeis. Essa coisa vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o homem. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo que todo o mundo. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas a qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, meus irmãos, amados irmãos e irmãs, meus amigos, a palavra do nosso Deus é muito clara, é objetiva e nos leva ao caminho da intimidade com o Senhor, ao caminho de graça diante do Senhor. Primeiramente, nós vimos ontem que João aqui anunciando, se disseram que nós não pecamos, nós somos mentirosos, né? Agora, quando pecamos, o que é o pecado, querido? Nós precisamos entender uma coisa, aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura. Esse não é pecador, mas peca. Qual a diferença do pecador com aquele que peca? O pecador, ele se compraz na prática do pecado. Ele sabe que está errado, ele sabe que é pecado, mas aquilo ali agrada a ele, ele não quer mudar. Ele não tem desejo de mudança. Agora, aqueles que estão caminhando com o Senhor, ele peca, mas aí ele vê a burrice que ele fez. Ele se sente envergonhado diante de Deus, até mesmo para orar. Ele se sente envergonhado. Aí ele pede perdão, ele se arrepende e não volta mais a praticar. Agora, se ele se arrependeu, orou, pediu perdão e voltou a fazer a mesma prática, aí é persistir no erro. Aí já é burrice. Tá dando para entender, querido? Então, eu errei. Pai, eu errei, eu fiz aquilo que não deveria, eu obedeci, ao invés de obedecer ao Senhor, eu obedeci o grito da minha carne. Estou aqui, me arrependo, peço perdão. Então, nós temos ali para interceder por nós Jesus Cristo, o justo, o homem. Nós não temos diante de Deus uma senhora, não tem, Pedro não pode interceder por nós, Paulo, João, admira esse povo, Moisés, esse povo admira todos eles, mas não pode interceder por nós. Nem Maria, que foi a mãe de Jesus, ela tem poder de interceder por nós. Ela não é intercessora. É o único que intercede por nós, é Jesus e o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é bom entendermos isso, meu irmão, minha irmã. É bom termos esse conhecimento da palavra de Deus. E ele continua, né? Ele a propiciação, olha, é ele, Jesus, a propiciação para os nossos pecados. Ou seja, o que é a propiciação? É ele que pagou o preço, é ele que conhece o que nós estamos passando, é ele que conhece, não que ele pecou, mas ele sentiu na carne tudo que nós sentimos. Então, o único, é a propiciação, o único que tem o poder de estar diante de Deus para interceder por nós. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo aquele que se arrepende, de todo aquele que realmente se arrepende, vai diante do Senhor e pede perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado. Então, aí vem a palavra, o João ensinando, e sabemos que nós conhecemos o mandamento,
E nós guardamos, né, sabemos que a gente está caminhando com o Senhor. Agora, a gente diz que conhece o mandamento, conhece a palavra, conhece o ensinamento e não obedece, aí nós somos mentirosos. Aí nós somos mentirosos. Quem fala, não, eu conheço Deus, eu falo. Mas a pessoa continua na prática do pecado, continua na prática do erro, falando palavrão, né? Qualquer coisa solta palavrão, mente, não é verdadeiro, né? Na igreja parece um santinho, mas em casa só Deus na causa, não é assim? Ou no trabalho, passa o outro para trás, promete, não cumpre, tá certo? E aí a pessoa diz, não, eu conheço a palavra. Não, é mentiroso, não conhece a palavra. Tu pode até citar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, salteado e pulado. Mas se tu não é praticante, tu é mentiroso, tu não conhece, não conhece, tá? Tu pode, às vezes, saber um versículo da Bíblia, um versículo, não saber mais nada. Mas se tu for praticante, tu conhece, é conhecedor. Mas aquele que sabe saltear e pulado e não pratica, é mentiroso, não conhece. Não conhece. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando que é a palavra, é a própria palavra. Aí no versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra. Qualquer, então, aqui não está falando de crente, não está falando de evangélico, está falando aquele que qualquer pessoa que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoando nisso, conhecemos que estamos nele. A pessoa, querido, tem pessoas no mundo, tem pessoas que estão no mundo, que são muito mais justas do que muitos que estão dentro da igreja. São muito mais tementes a Deus do que muitos que estão dentro da igreja se dizem evangélicos, crentes. Tá? Ser evangélico é uma coisa. Evangélico sendo crente é uma coisa. Tem crente que acredita tanta besteira, tanta porcaria. E evangélico é mais um status, meu irmão. Agora, a pessoa pode dizer que é cristão, tá? A pessoa dizer que é cristão, ela tem a marca de Cristo. Ela tem que carregar nela as marcas de Cristo. Esse é aquele que guarda a palavra. Espero que eu tenha podido contribuir com a palavra cada dia. E, meu irmão, minha irmã, tudo que tu tem que fazer é guardar e praticar a palavra. Ser obediente na sã doutrina da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos. Hoje é dia do Senhor. E se Deus tocar no teu coração, compartilhe esse canal, me ajuda a evangelizar. Tenha um bom sábado.